Eu queria, assim, eu não quis saber muita coisa, assim, ficar... Eu vi os vídeos e tal, mas queria conhecer um pouco, né, o Senhorita Bira. Aliás, quero dizer já que você, o seu nome é... Meu nome é Bira. Bira mesmo. E o Senhorita Bira, na verdade, foi porque eu não tinha um usuário pra colocar no Instagram, né? Então eu coloquei Senhorita Bira, porque tinha uma amiga minha que tinha também um Senhorita no nome. E eu falei, vou colocar Senhorita Bira, porque Bira já tinha domínio, né? Tá. Então eu pensei em Senhorita Bira lá. Aí as pessoas começaram a me chamar assim, mas era só o usuário, né? Ninguém chama de Paulo Cruz Fi, por exemplo, imagino. Eu espero que não. Não. Ah, tá. Então, é só um nome que eu coloquei lá, mas as pessoas começaram a me chamar de Senhorita Bira, eu deixei, porque também Bira, que Bira que é? A pessoa não sabe, não tem um sobrenome, né? Então fica a Senhorita Bira mesmo sendo meu nominho. Porque, assim, Bira me remete a uma família muito querida, de amigos da minha família, de infância, assim. Eu era pequeno, era uma família de Biras, que era o Biraci, o Birajara, o Biratã. Ah, que legal. E aí era Jandaíra, Janaína e Jussara. Gente. Né? Eram todos nomes indígenas, mas todos negros. Ah, uma sim. família de gente preta com nomes indígenas, né? Então, hoje o Biraci está vivo e a Janaína está viva. Então, a Janda, infelizmente, faleceu, o Biratã faleceu e o Birajara faleceu também. Jovens e tal, assim, muito triste. Mas, assim, são amigos que quando eu comecei a me dar por gente, eles já frequentavam a minha casa, porque eu sou filho temporão, assim, né? Porque eu nasci depois de 10 anos do meu irmão, o último tinha nascido. Muita coisa. Então eles já eram todos adolescentes e eu era criancinha, né? Então eu sempre convivi com Biras na minha vida. Então quando apareceu o Senhorita Bira, o nome já me remeteu a coisa boa. Família querida e tal. Mas como é que foi esse lance primeiro, o caminho que você escolheu para estudar? Você ainda faz faculdade? Já Tô fazendo ainda. Fazendo o quê? Pedagogia e Políticas Públicas. Como é que foi encontrar esse caminho, assim, de estudar? Como é que foi? Isso é uma coisa já de infância, essa inquietação e tal? Não sei. Na verdade, eu sempre gostei de observar o mundo, sabe? Então, muita coisa do que eu vejo e eu estudo foi porque eu ficava olhando para as pessoas. No meu próximo vídeo, eu não vou me adentrar nisso, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, lá no meu canal, sobre esse processo que eu tive até chegar onde eu cheguei. Eu vou contar, porque eu acredito muito, Paulo, na construção que a pessoa tem, sabe? É uma coisa meio do Carmiana mesmo, de achar que você é um produto não só do meio, mas da história daquele que você está submetido. Nós não seríamos o que nós somos hoje se nós estivéssemos em outro contexto geográfico e histórico. Sim. Então eu gosto muito de falar sobre a construção, como a pessoa chega até aquele ponto, de onde ela veio, sabe? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Tá, legal. Aliás, é meio que o assunto do meu artigo da semana, porque, na verdade, eu conto a minha trajetória. Isso é incrível. Porque o título vai sair hoje, daqui a pouco, Carta Aberta ao Militante Negro da Geração Z. Ixi, é bomba, vai ser bombástico. Porque eu tô contando a minha trajetória, né? Como eu sou um homem preto de 48 anos, né? E que viveu muita coisa que quem nasceu final dos anos 90, anos 2000, não viu. Né? E houve uma espécie de cisão mesmo entre no século XX e o século XXI, quando a gente fala de negritude no Brasil. Então, assim, eu vi o pagode dos anos 90 desaparecer. Assim, vi aquele sucesso, aquele monte de grupo nos anos 90, todo mundo curtindo e tal. Acabou. Do nada. Agora eles estão reaparecendo, mas sumiu. Aí o Racionais faz um hiato de show, o Sabotagem morre, o rap, boom, vai pro underground de novo. E aí some, né? Aí vem sertanejo universitário, vem umas outras coisas menos, digamos assim, incisivas, né? Pra dizer o mínimo. E a coisa meio que arrefeceu. Para aparecer agora já de outro jeito, né? Então eu falo um pouco disso, né? Eu faço uma comparação entre a minha trajetória e aquilo que me construiu mesmo, né, enquanto pessoa e tal, e a minha negritude mesmo, e como eu passei a ver as coisas agora. Então é mais ou menos isso. Eu vou também ler. Acredito. Eu vou ler, porque eu leio o que você escreve já faz algum tempo. Eu vou ler. Que bom. Então, e aí assim, você escolheu fazer isso porque sempre se viu como uma pessoa observadora. Isso. Observa, vê, olha, tal, e fala, acho que esse é meu caminho. Né? E aí você é jovem pra caramba. Né? Eu tenho 26 anos. Não é jovem. Ainda bem que você achou. Porque Mas é jovem, né? Ainda que fosse todo bagunçado a cara, mas ainda é jovem de idade.
Mas então, aí a ideia do canal surge como? No meu canal, eu compartilhava experiências na prostituição no Instagram antigo que eu tinha, não, esse que eu tenho agora é o novo. E as pessoas sempre queriam que eu fizesse um canal no YouTube. Mas eu não queria fazer um conteúdo de humor ou contando essas coisas que eu vivenciava. Eu queria fazer, na verdade, um canal que trouxesse reflexão para as pessoas, sabe? Eu acho que o senso crítico é muito importante. É sobre criticidade, o meu canal é sobre isso, sabe? Eu gosto que as pessoas pensem, não gosto que concordem, assim. Quando eu comecei a fazer, falava muito assim, é fada sensata pra mim, sabe? Isso pra mim é muito problemático. Porque eu gosto realmente de que as pessoas pensem, que elas cheguem suas próprias conclusões. Nós vamos falar sobre isso, acredito no decorrer do nossa conversa. E deixa eu falar agora, na verdade. Eu gosto disso, Paulo, por exemplo, de conversar com as pessoas diferentes e ter visões diferentes, sabe? Então, eu tenho um problema muito grande que eu vejo. Não, eu realmente leio você. E por que eu faço isso? Porque você está em um lugar diferente do que eu estou. No sentido do campo do espectro político. E é muito importante para que você veja se suas crenças, elas são fundamentadas, se elas têm respaldo na realidade. Embora eu não ache mais verdade agora que nós estamos vivendo na pós-modernidade, não tem mais verdade. Mas ainda tem um lastro de realidade nas coisas. Então, eu faço isso porque quando você vai ver, por exemplo, um militante marxista, você conversa com quem? Com militantes marxistas. O que você lê? Eu leio o Lenin. E onde você vai? Eu vou para a Juventude de Revolução, Rebelião. Enfim, então você vê que a pessoa não tem uma divergência. Então aquilo começa a virar um dogma mesmo. E esse é um grande problema que eu tenho. Eu gosto de ver, de saber se o que eu acredito é verdade. Tem até um exemplo que eu sempre dei na minha aula gratuita, o que é a verdade, que um dia as pessoas pedem para eu fazer de novo, vou fazer um dia, se Deus quiser, vou ter tempo ainda de fazer. É que eu sou muito preguiçoso e tenho muita depressão. Mas nessa aula gratuita que eu faço, Paulo, eu conto, por exemplo, sobre as Ilhas Malvinas, as Falkland Islands. Sim. E é engraçado porque foi uma situação que eu passei. Posso contar essa história para você? Claro, é óbvio. Então, já vou tornar público aqui. Quem faz o meu curso sabe já dessa história que eu sempre falo. E a aula gratuita que eu fiz também, falei sobre isso lá. Vamos lá, o que eu falo? Eu sou um menino de esquerda do Brasil, certo? Então, qual que é o discurso que é dito sobre as Ilhas Falkland? É que elas são da Argentina. E eu nunca refleti sobre isso. Eu tomei como uma verdade pronta e repetia isso. No grupo da UFABC, que eu estou, que é a minha universidade, colocaram uma pergunta assim: vocês acham que as Ilhas Malvinas, Falkland Islands, são do Reino Unido ou da Argentina? Todos os meus amigos, também esquerdistas, todas as pessoas adicionadas no Facebook que eu tinha, porque quando você tem um posicionamento, a sua bolha começa a ir para esse caminho. Sim. E aí que mora o perigo, porque você só recebe notícias daquilo, só recebe essa visão, e você não tem uma criticidade, você não tem uma visão oposta para ver se o que você está acreditando é verdade. Então, o que aconteceu foi que, na hora que eu vi as pessoas colocando o Reino... poucas pessoas colocaram o Reino Unido, né? A maioria colocou Argentina. Os meus amigos todos colocaram Argentina, e lá o Reino Unido tinha só 17 pessoas. Eu já falei, 17 liberais retardados. Já pensei assim. Pensei e eu fui ver os comentários. Porque eu tava assim, geralmente eu não leio o comentário porque me dá desgosto. Mas eu fui ler os comentários e tinham duas pessoas conversando, falando sobre essa questão. Aí veio uma amiga minha, Melina, e disse... Um rapaz escreveu... Que foi feito um plebiscito e decidiu que era do Reino Unido. Então era do Reino Unido. E essa minha amiga respondeu assim: então, se a gente tivesse uma invasão britânica no Fernando de Noronha, matasse toda a população local e colocasse um governo inglês, você acharia isso ok? Aí as pessoas começaram a discutir coisas que não estavam no ponto. Isso também é uma coisa que me deixa muito irritado. Eu tambem. Que quando você toca no ponto, a pessoa começou a falar assim: então agora tem que tirar os ingleses. Não foi isso que foi colocado. Eu acho que quando você está discutindo uma coisa, tem que ir bem no ponto e focar naquilo e construir um argumento a partir daquilo. E aí uma pessoa falou assim: Melina, que foi quando a pessoa retomou o ponto: Melina, quando foi que mataram a população das Ilhas Malvinas? Isso está lá, você pode, por favor, me contar a data para eu ver isso? E a Melina mandou a página da Wikipédia. E na Wikipédia eu comecei a ler o texto. E, meu Deus do céu, o texto estava falando... O texto que ela mandou, então essa que é a questão. As pessoas já falaram, esse texto é enviesado, enfim. Mas a questão é que eu peguei a fonte que ela trouxe da Wikipédia.
que ela que trouxe. Estava falando que as Ilhas Malvinas nunca foram habitadas no momento da colonização, que nunca pertenceu à Argentina, que a Argentina reivindica por uma questão de soberania proximidade geográfica. Da proximidade geográfica, mas por uma questão de herança espanhola. Ah, tá. Então, gente, não tem sentido nenhum. As Ilhas Malvinas são, de fato, eu acho que se tem um território que é do Reino Unido, é as Ilhas Malvinas, tá entendendo? E eu não sabia disso. Eu não sabia dessa discussão toda. Eu só escutava falar, da Ilhas Malvinas é da Argentina. E eu fui repetindo. Discriminação da maconha também teve isso. Sou um jovem esquerdista, sou um jovem progressista, tenho que ser a favor da legalização da maconha porque vai parar de matar preto favelado. Não vai, tá entendendo? Uhum. E quando eu conversei, não vou falar o nome da pessoa, porque é uma pessoa que é conhecida em um meio, talvez ela possa sofrer hate na internet. Mas quando eu acreditava piamente nisso, nós vamos legalizar a venda da maconha, o Estado vai vender a maconha, vai ter todo aquele recurso bom que aconteceu no Uruguai, a gente vai fazer isso, vai parar de matar jovem periférico preto. Então é pela juventude preta. E levanta a mãozinha. E aí, na verdade, ele me mostrou que muito rápido, foi muito simples a explicação que ele me deu. Você acha que o PCC vai parar de vender maconha? Vai parar de ter o domínio sobre as drogas? Não tinha tráfico de cigarro? Não vamos conseguir mais vender, fecha a lojinha. Não. Ou então... Sabe, vão continuar vendendo, vai continuar tendo tráfico, vai continuar sendo do preto favelado, vai continuar morrendo. Então, não tem sentido nenhum esse discurso. E a gente não reflete. Teve um rapaz, até um seguidor meu, que falou: Bira, conheci um rapaz aqui que é super gostoso, graças a Deus. Mas ele é contra a legalização das drogas. E aí eu falei pra ele assim: mas por quê? Ele falou assim: você fica com seu pensamento e eu fico com o meu. Tá certo, troca só fluido corporal aqui, eu gosto. Se alguém quiser, gente, aqui no Noir Podcast tem um público novo, sou solteiro, tá? Sou solteirinha. Fica aí uma o mulata recado. Dessa. E aí o que aconteceu foi isso. E aí eu perguntei: mas por quê? Que você acha? Porque é genocídio do povo preto, a questão da maconha, enfim. É questão, nós não refletimos, eu quero criticidade. Então, por isso, eu sou muito debatido pelas pessoas da esquerda radical. No tweet que eu fiz, que eu estava vindo pra cá, essa semana que você comentou, eu até disse: eu sou a pessoa me chama de psicofóbico, transfóbico, racista, neonazista, me chamam de isso capacitista. É real mesmo? As pessoas já te chamaram de todas essas coisas? Tudo isso, já me chamaram de tudo isso. Que beleza. Me chamaram. E aquilo que você fala, quem cancela um dia é cancelado. Eu nunca cancelei ninguém. Até não acreditava nisso, mas o pessoal me cancelou mesmo. Por quê? Porque eu tenho esse senso crítico. Eu não vou aceitar o que você está falando só por isso, sabe? Sim. E só porque é o clichê, só porque foi dito. Eu quero que as pessoas tenham criticidade. Eu também falo isso. Não acredite em mim só porque eu estou falando. Eu fiz uma live agora, que é a militância e a pseudo-estimologia, com o Rafael Rigolon, professor doutor Rafael Rigolon. Que bom. E que eu sempre tive uma questão muito grande, porque eu falo a palavra retardado, e por isso você me chama de capacitista. Então, se eu falo retardado, eu sou capacitista, sabe? Enfim, é uma coisa muito ideário. É uma coisa que está muito... é metafísico, não é uma coisa física que você pode realmente... Hoje a discussão da esquerda é totalmente metafísica, abstrata, sabe? Né? É bem abstrata. Não tem nem nada a ver com o que está colocado na vida das pessoas de fato. Sim. São discussões que só vejam um problema, que é a falta de você se articular e fazer alguma coisa em prol, de fato, de mudança, de alguma revolução que possa acontecer. Tem esse problema que eu vejo. Então, é isso. Eu gosto muito da criticidade, gosto de que as pessoas não aceitem o que eu estou falando só porque eu estou falando. Quero que elas pesquisem, que elas entendam. Nem todo mundo vai ter o mesmo ponto de vista, lendo a mesma coisa. A pessoa também tem que saber disso. Falo isso nessa minha aula gratuita, o que é a verdade. Porque o Felipe Neto, por exemplo, falou assim, teve um tweet dele que eu coloco nessa aula. Ele fala: enquanto vocês não saírem desses tronos academicistas, falando termos difíceis só para quem estudou sociologia, a maioria das pessoas vai continuar batendo palma para a execução de criminoso. Quem fala a língua do intelecto não debate com quem está na rua, uma coisa assim. E de fato, a gente precisa de fato que a rua, que a divulgação científica seja mais acessível para as pessoas, e nós precisamos também que a rua entre na academia, que não haja essa divergência, que esse conhecimento seja expandido para além das paredes da academia. Mas o que acontece é, só porque você estudou sociologia, você não vai concordar com a execução de criminosos? Sabe? Não tem uma... Não há uma relação causal entre as duas afirmações. Né? Não tem. E as pessoas, elas repetem esse discurso, sabe? E eu quero que as pessoas pensem. É isso que eu quero. Sim.